Sobretudo, a partir da Constituinte de 88, o foro privilegiado ganhou asas e voou. Alcançou autoridades como em nenhum outro país do mundo. Transformou-se no guarda-chuva protetor daqueles que cometem ilícitos, que praticam atos de corrupção e permanecem impunes porque o Supremo Tribunal Federal não chega a julgá-los, ocorrendo sempre a prescrição das ações, isto reiteradamente, e o exemplo maior nós estamos verificando agora, por ocasião da Operação Lava Jato. Em 5 anos de Operação Lava Jato, nós tivemos 285 condenações em primeira instância, com quase 3.000 anos de prisão. E no Supremo Tribunal Federal tivemos apenas uma condenação com 13 anos de prisão. Essa diferença é proporcionada pelo Instituto do Foro Privilegiado. É, sem dúvida nenhuma, urgente acabar com ele, para que todos possamos ser iguais perante a lei. Não há razão para se colocar num pedestal 55 mil autoridades, ou mais de 55 mil autoridades nesse país, protegidas por esse guarda-chuva da impunidade. Senhores senadores, senhoras senadoras, a nossa saudação aos colegas que retornam deste recesso curto, trazendo certamente as aspirações maiores da nossa gente, de que o Legislativo possa ter um semestre produtivo, eficiente e, sobretudo, ágil, já que muitas vezes somos acusados da lentidão de procedimentos que retardam certamente respostas à sociedade brasileira. Iniciamos um semestre e não podemos desperdiçar oportunidades que se apresentam para a recuperação do conceito do poder legislativo no país, que é confrontado constantemente, porque reiteradamente é acusado de não oferecer respostas à sociedade, de não legislar bem, e procura-se muitas vezes transferir ao Legislativo a responsabilidade pelos fracassos das autoridades governamentais. Cabe ao Legislativo desmentir com ação, com atuação, com atitude, com comportamento. O que é importante nesse segundo semestre que iniciamos? Eu coloco já em primeiro lugar a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que acaba, do projeto de emenda à Constituição, que acaba com o foro privilegiado das autoridades. Por se tratar de uma proposta emblemática que atende à aspiração nacional de uma nova justiça no país, onde todos seremos iguais perante a lei. O artigo 5º da Constituição estabelece que somos iguais perante a lei. Mas no corpo da mesma Constituição há dispositivo que desmente, já que se introduziu privilégio às autoridades. E, sobretudo, a partir da Constituinte de 88, o foro privilegiado ganhou asas e voou. Alcançou autoridades como em nenhum outro país do mundo. Transformou-se no guarda-chuva protetor daqueles que cometem ilícitos, que praticam atos de corrupção e permanecem impunes porque o Supremo Tribunal Federal não chega a julgá-los, ocorrendo sempre a prescrição das ações, isto reiteradamente, e o exemplo maior nós estamos verificando agora, por ocasião da Operação Lava Jato.
em 5 anos de Operação Lava Jato, nós tivemos 285 condenações em primeira instância, com quase 3.000 anos de prisão. E no Supremo Tribunal Federal tivemos apenas uma condenação com 13 anos de prisão. Essa diferença é proporcionada pelo Instituto do Foro Privilegiado. É, sem dúvida nenhuma, urgente acabar com ele, para que todos possamos ser iguais perante a lei. Não há razão para se colocar num pedestal 55 mil autoridades, ou mais de 55 mil autoridades nesse país, protegidas por esse guarda-chuva da impunidade. Portanto, é fundamental, já há um compromisso do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de colocar na ordem do dia, neste mês de agosto, para deliberação, esta proposta já aprovada por unanimidade aqui no Senado Federal. De outro lado, chegará ao Senado, ainda nesta semana, a proposta de reforma da Previdência. A Câmara deve deliberar amanhã, em segundo turno, e certamente ainda nesta semana o Senado terá esta proposta à sua disposição para análise e deliberação. Nós entendemos que é importante, sim, a reforma do nosso sistema previdenciário. No entanto, nós não somos coadjuvantes daqueles que colocam a reforma da Previdência como um milagre inevitável, que vai ser a salvação da pátria e resolver todos os problemas do país. Certamente ocorrerá um impacto psicológico de primeiro momento, isso estimulará o mercado. Alguns apostam que será uma motivação para o crescimento econômico, mas eu tenho dúvidas de que essa reforma da Previdência possa produzir aquilo que imaginam. É certo que o governo terá em 10 anos, segundo avalia, uma economia de 933 bilhões de reais, e em 20 anos, uma economia, segundo o governo, de mais de 3 trilhões de reais. Isso é bom para o governo, certamente. Melhora o desempenho das contas públicas, reduz o déficit, pelo menos no sistema previdenciário. No entanto, é bom destacar se é positivo para os brasileiros. E eu reputo como uma reforma que não pode ser aplaudida, que não pode ser comemorada, porque trata-se de uma reforma de sacrifício. Não há incoerência quando se coloca tratar-se de uma reforma de sacrifício e deposita o voto favorável a ela, anuncia um voto favorável. Não há contradição. Ocorre que não há outra alternativa, porque à frente corremos o risco de ver o governo afirmar que não existem recursos para o pagamento das aposentadorias. Não há alternativa a não ser discutir esta reforma e aprová-la, se possível, com essa expectativa de segurança futura em relação aos aposentados brasileiros. O Senado vai debater, há aqui uma predisposição favorável a esta reforma, certamente com a tentativa de uma outra proposta paralela para a inclusão de estados e municípios, já que a reforma ficaria incompleta e seria insuficiente sem a inclusão de estados e municípios. E sei que será um debate complexo, porque há interesses contrariados,
Mas é evidente que se nós transferirmos aos estados e municípios a responsabilidade pela reforma, dificilmente ela acontecerá, sobretudo porque o próximo ano é um ano eleitoral nos municípios brasileiros. A outra reforma que se discute hoje é a reforma tributária. Esta considero da maior importância e deveria ter sido priorizada, porque, do meu ponto de vista, ela pode ser a mola propulsora do desenvolvimento nesta hora de crescimento pífio da nossa economia. É a força motora para a retomada do crescimento econômico no país. Nós estamos distantes do crescimento compatível com as nossas potencialidades. Crescemos muito menos do que poderíamos estar crescendo. E a reforma tributária é uma esperança de que a economia terá um crescimento mais acelerado em relação ao que vem ocorrendo. Sem dúvida, porque o modelo tributário competente, progressivo, tributando menos no consumo e mais na receita, fará com que a roda da economia gire com mais força. Tributando menos no consumo, nós vamos ampliar a capacidade de consumir dos brasileiros, especialmente de baixa renda, porque com a redução dos impostos no consumo, nós verificaremos uma redução de preços e a consequência será certamente a necessidade de uma produção industrial maior e o comércio terá a possibilidade de vender mais. Portanto, a roda da economia estará girando com mais força, com uma distribuição mais adequada do ônus aos contribuintes brasileiros, sem prejuízos ao governo, porque terá a compensação de um crescimento econômico maior que resultará numa receita tributária maior. Então, um modelo facilitador, simplificador, oferecendo segurança jurídica e desburocratizando, introduzindo um sistema eletrônico que possibilitará a arrecadação online e distribuição da receita online, automaticamente o que é da União para a União, o que é do Estado para o Estado, o que é do município para o município. A modernização do sistema tributário vai nos colocar em condições de competirmos com os nossos concorrentes internacionais no momento da exportação dos nossos produtos, já que hoje estamos em significativa desvantagem, uma vez que o nosso modelo tributário é ultrapassado e certamente nós não podemos afirmar nem tratar-se de um modelo de terceiro mundo. Possivelmente, se existisse quarto ou quinto mundo, talvez fosse, porque o manicômio tributário se instalou no Brasil e nós desestimulamos o crescimento econômico a partir dessa desorganização tributária e não apenas em função da sua implacabilidade em relação ao ônus que é transferido aos contribuintes brasileiros de modo geral. E mais especialmente os de menor poder aquisitivo, que são os consumidores, já que a tributação é excessiva, especialmente na faixa do consumo. Enfim, temos também o pacote anticrime, antiviolência e anticorrupção, que é prioridade do povo brasileiro, até mesmo no que diz respeito ao interesse de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico. Porque se nós mostrarmos ao mundo que o Brasil se tornou um país sério, com uma legislação criminal vigorosa, com o fim da impunidade, com uma nova justiça a prevalecer, certamente os investimentos que se foram daqui expulsos
muitas vezes pela incompetência, outras vezes pela corrupção, retornarão, aquecendo a economia, gerando renda, receita, emprego, riqueza ao nosso país. Então é fundamental a aprovação também destas medidas. E eu sei que no Senado Federal tramitam cerca de 70 projetos de lei que dizem respeito a esta matéria. Eu tenho 13 destas propostas tramitando aqui no Senado Federal. Portanto, não é apenas um desejo do Ministério da Justiça e do governo o aprimoramento da nossa legislação criminal. Há aqui também no Senado a disposição para que isso ocorra. Certamente, o Senado terá a responsabilidade de debater esta matéria em regime de urgência para oferecer à população brasileira resposta àquilo que é sua exigência maior. Nós discutimos já há bom tempo a necessidade de uma atuação de reciprocidade, uma espécie de acordo de reciprocidade entre Câmara e Senado para a agilização dos procedimentos legislativos. Se tivéssemos adotado este acordo de reciprocidade, certamente nós já poderíamos estar encaminhando à Câmara dos Deputados a nossa proposta de reforma tributária ao tempo em que recebemos a proposta da Câmara da reforma da Previdência. Com isso, nós apressaríamos esse processo de reformas. Eu sou inconformado em relação à morosidade. Sonhava que, depois da eleição, com o novo governo, nós teríamos a aprovação das reformas importantes para as mudanças necessárias no país num tempo não superior a 6 meses. Que poderíamos debater todas as reformas concomitantemente. Somos 513 deputados e 81 senadores. A articulação política poderia superar os entraves para que, ao mesmo tempo, as várias reformas pudessem ser debatidas nas duas casas do Congresso, com a possibilidade de aprovação num tempo recorde, porque o Brasil está a exigir esta radical mudança em relação ao que há hoje de procedimento, de estrutura, de sistema, na esperança de alcançarmos a construção da nação que todos nós merecemos. Já que isto não se deu, que não alcançamos aquilo que seria o ideal, temos que recuperar o tempo agora, agilizando os procedimentos para a deliberação dessas matérias da maior importância. É o que eu desejo, senhor presidente. Certamente o Senado Federal dará a demonstração de eficiência, competência e responsabilidade. Muito obrigado, presidente. Muito bem.